Boa noite, convidado do Band Cidade nesta quinta-feira é o advogado Rafael Quaresma, especialista em direito do consumidor. Boa noite, Rafael. Boa noite, Paulo. Rafael, o consumidor tem direito ou não tem direito a receber a sacolinha no supermercado? A sacolinha é plástica, tem que ser biodegradável. Como é que está essa situação, hein? Passamos aí uma mudança bastante grande, né? Agora na última semana, na semana retrasada, já em relação ao encerramento, ao término do fornecimento desse material. E a questão me parece que, embora ela tenha aí todo o meio ambiente por trás, também tem um peso econômico, né? Um interesse econômico aí, me parece que faz parte dessa situação. Interesse econômico porque os supermercados deixam de gastar com aquelas sacolinhas que estavam embutido o preço delas nos produtos, mas não baixam o preço dos produtos. Exatamente isso, né? E agora, claro, ainda geram aí uma receita extra com a venda desenfreada das sacolas biodegradáveis em alguns estabelecimentos, inclusive nem tem mais a sacola, acabou e o fabricante não dá conta da demanda. Mas o que acontece? Por conta dessa mudança, de certa forma, abrupta, muito já até se vinha falando a respeito disso, mas o fato é que quando aconteceu a mudança, nem os consumidores e nem mesmo as lojas de supermercado estavam preparadas para isso. E o Ministério Público, junto com a Fundação Procon e também a Associação Paulista dos Supermercados, achou por bem celebrar um termo de ajustamento de conduta, para pelo menos fazer com que o consumidor se adapte a essa nova realidade. É interessante até que era uma conduta que foi criada pelos próprios supermercados, né? Eles que incentivavam o uso da sacola plástica. Qual é o termo de ajustamento da conduta? O termo de ajustamento de conduta celebrado pelo Ministério Público de São Paulo, através dos promotores de justiça do consumidor... Vale para o estado todo? Vale para o estado inteiro, exatamente, e diz que as redes de supermercado, elas precisam fornecer gratuitamente por 60 dias algum tipo de embalagem. Não necessariamente essa sacola plástica, né? Preferencialmente uma sacola alternativa, caixas de papelão, mas algum meio para que o consumidor possa levar as suas compras consigo, né? Porque esse é o problema, a forma de transportar, de levar consigo as mercadorias que ele adquire no estabelecimento. E os supermercados se comprometeram a distribuir as sacolas, então, nesse termo? Isso, exatamente. Não só se comprometeram a distribuir as embalagens, como também a conscientizar o consumidor, porque esse talvez seja o ponto álgido aí do termo de ajustamento de conduta, fazer com que os consumidores tenham ciência dessa nova realidade e consigam se adaptar a ela, né? Então, o termo de ajustamento de conduta, ele é bem detalhado, inclusive, no sentido de fazer com que a operadora de caixa avise no início da compra do consumidor que aquele estabelecimento não mais possui sacola plástica ou qualquer tipo de embalagem para o consumidor levar consigo. No entanto, por 60 dias, contados do dia 3 de fevereiro, que foi a data de assinatura do termo de ajustamento de conduta, os estabelecimentos devem fornecer gratuitamente algum tipo de embalagem, algum tipo de material. Agora, tem supermercado que não está cumprindo isso, não tem? Tem alguns estabelecimentos que não estão cumprindo e o termo de ajustamento de conduta, inclusive, ele é bastante diligente nesse sentido, porque ele fixa uma multa diária de R$25 mil, que obviamente será revertida ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos. O direito do consumidor é um direito que atende aí a toda a coletividade. Então, em caso de descumprimento, a multa celebrada com o Ministério Público, com a Fundação Procon, é de R$25 mil por dia. E como é que o consumidor deve se comportar, a consumidora? Está no caixa do supermercado, fez as compras, não recebe a sacolinha gratuita? Ele deve imediatamente denunciar o estabelecimento, se for o caso, inclusive, chamar a autoridade policial, chamar a polícia, lavrar um boletim de ocorrência ou se dirigir ao órgão de defesa do consumidor da sua cidade, aqui em Santos, o SIDOC, Centro de Informação, Defesa e Orientação do Consumidor. Esse pode ser uma caixa de papelão? Pode, não importa, pode ser uma caixa de papelão ou até mesmo uma sacola biodegradável. Se fala, inclusive, naquelas sacolas mais antigas, né? Que era mesmo como sacos, enfim, de papelão. Mas tem de ser gratuito. Exatamente, tem que ser gratuito. E aí, até para contrapor essa questão do interesse econômico, que me parece realmente que existe, né? Sem dúvida, mas o termo de ajustamento de conduta proíbe, inclusive, a venda após esses 60 dias do saco plástico, porque senão não adiantaria de absolutamente nada, né? Quer dizer, se geraria mais uma receita para o supermercadista. Então, não é essa a intenção. Depois de 60 dias, qual é a intenção? Depois de 60 dias é fazer com que o consumidor já adaptado, consciente dessa nova realidade, ele agregue essa nova conduta à sua forma de fazer as compras, né? E leve consigo
alguma sacola, enfim, leve consigo as embalagens. Mas por 60 dias ele tem direito a pedir isso. E é interessante também, só para registrar, no dia 15 de março, que se comemora o dia do consumidor, não é? No termo de ajustamento de conduta, as redes de supermercado elas devem fornecer gratuitamente a sacola retornável, essa sacola já autossustentável, para os consumidores que adquirirem mais de 5 itens. No dia 15? Pelo menos no dia 15, se ele esquecer, ele está protegido por ser o dia do consumidor. Então, essa é uma dica para o telespectador, para a telespectadora. Então, dia 15, vai lá, compra e ganha. E ganha, exatamente. Ganha a sacola desde que ele adquira 5 itens, não é? E é interessante porque se fala, inclusive, na possibilidade de substituição dessa sacola ao longo dos 6 meses, caso ela apresente algum tipo de vício, algum problema. Bom, então, até o dia 3 de abril... Exato. O supermercado é obrigado a fornecer embalagem para os produtos. Exatamente. E daí em diante, o ideal é que o consumidor leve alguma saca retornável. Consigo, exatamente, algum tipo de embalagem para poder aí transportar, carregar as suas mercadorias. Não é? É o que se quer, porque se fala em lei, na verdade, foi um movimento aí pelo... o sufoco lá do planeta, etc. Me parece que é uma iniciativa até da cidade de Jundiaí e isso acabou espalhando aí para o estado inteiro. Então a ideia é mudar esse hábito e fazer com que o consumidor se conscientize. Rafael Quaresma, obrigado pela participação do Band Cidade. Boa sorte aí na continuidade da carreira. Ok, obrigado. Obrigado a toda a equipe e a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, se Deus quiser, uma ótima noite de quinta-feira para você que você merece. E fica aqui com a gente porque vem aí o Jornal da Band.